Olá, pessoas lindas! Olha aí, Mari Dantas voltando. Janeiro, né? Ano de 2021. Já quero primeiramente desejar a todos vocês um ano de muita saúde, renovações, né? E uma vida próspera para todos, que é o que nós precisamos, né? Que quem tem saúde tem a prosperidade. A saúde é o tesouro maior. E começando o ano com chave de ouro, com uma pessoa aqui, um Senhor extraordinário, uma dádiva da religiosidade. Eu vou falar hoje com Márcio e depois vocês vão saber por que essa dádiva. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Mari. Tudo Posso bem? te chamar de Márcio, de papai, Ah, de Márcio, babalaô, chama de Márcio de mesmo. babalorixá? Não, não sou babalorixá, eu sou Ogã confirmado. Não me chame de babalorixá. Então vamos começar do começo, gente. Nós vamos falar aqui de religiosidade, candomblé, de candomblé à África, candomblé à Ifá, o culto religioso brasileiro e o culto tradicional. Olha que tesouro para iniciar o ano. Vamos começar do início, né, papai? Sim. Como foi iniciar na religião para o senhor e quando foi, como Ogã? Quando foi, melhor, como foi, a minha primeira relação com o candomblé foi verdadeiramente apaixonante. Porque eu fazia seminário teológico, Sim. né, eu fazia o seminário teológico metodista Bennett aqui no Rio, e eu era da igreja presbiteriana. Eu era ligado ao movimento ecumênico, né? Então nós fizemos uma reunião em São Paulo, né, com o falecido padre Toninho. Ele promoveu um encontro ecumênico lá na paróquia dele, paróquia Nossa Senhora Querupita. A teologia então Foi por conta da teologia da libertação. Sim. Não é? Porque a minha mãe era militante política. Ah, tá. Então eu cresci nesse ambiente, né, da teologia da libertação. Eu era de uma igreja, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, uma igreja muito progressista. E aí um belo dia, do nada, eu resolvi fazer teologia. E aí quando eu resolvi fazer a teologia, o povo da igreja cismou que eu deveria ser pastor. E eu falei para ele, gente, eu estou fazendo teologia para mim. Estou fazendo teologia porque eu quero entender melhor Deus, a religião, né, a nossa tradição religiosa. Então eu fui fazer teologia para mim. E essa minha negativa deixou as pessoas muito tristes, porque eu nasci e cresci dentro da igreja. E aí, quando eu fui para esse encontro ecumênico em São Paulo, estava um babalorixá, que se tornou depois o meu primeiro babalorixá, que faleceu há poucos meses, e que Deus o tenha um excelente lugar, o pai Robson Lage do Ogum. Ai, conheci, né? Então, temos entrevista com ele. Pois é, pai Robson, aquela figura, né? aquela figura maravilhosa, sim, apaixonante, não é? E nós nos conhecemos, ficamos muito amigos nesse encontro, e Robson me falava coisas belíssimas. E aí eu nunca tinha tido contato com a pessoa do candomblé. Eu tinha todos aqueles preconceitos que a gente de igreja tem. Né? São preconceitos que são implantados, né, exatamente, na cabeça. Cada sacerdote implanta, né? Que vem muito da nossa infância, muito da nossa vivência, né? Mas eu só não tinha essa visão assim demonizadora do candomblé. Sim. Mas tinha o candomblé como algo muito distante do meu mundo, muito distante do meu universo. Eu não conseguia entender o candomblé. Aí logo depois eu fui a Salvador, né, pela primeira vez, e fui acolhido, fui recebido na casa do Axé Oxumaré, né? Quando eu passei uma semana em Salvador. Teve o Amalá para Xangô, eu participei do Amalá. Eu nem sabia direito quem era Xangô, mas todo mundo dizia que eu era de Xangô, eu um pouco mais à vontade, né? Bom, pelo menos o povo aqui conhece alguma coisa de mim, né? Mas diziam que eu era de Xangô, eu não sabia, nunca tinha jogado. Aí participei do Amalá, fiquei muito feliz, muito emocionado, achei tudo muito bonito. O Amalá, para quem não sabe, é uma oferenda, né? Isso, é uma oferenda a Xangô. A esse orixá, que é o orixá da justiça, né? Isso, maravilhoso. E aí eu passei pelo Amalá e fiquei conversando com o povo de lá, cada vez mais encantado. Aí no meu último dia em Salvador, eu resolvi jogar búzios. Pedi para jogar búzios para mim. E aí Babá PC não podia jogar naquele dia, recomendou uma ebome, a Tia Ana Laura. Tia Ana Laura jogou para mim, né, e disse que o meu caminho espiritual era ligado ao candomblé, porque eu tinha uma raiz religiosa que me ligava ao candomblé.
E eu fui lembrar da minha bisavó, que eu nunca conheci, que era da Casa das Minas. Que era da Casa das Minas do Maranhão. Sim. E aí voltei de Salvador com aquilo na cabeça, fui falar com as minhas irmãs, né? Minhas irmãs, olha, mano, a mamãe sempre falou dessa bisa e tal, minha mãe já tinha falecido. Eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a frequentar lá a casa de Pai Robson Lage. Cada vez que eu via alguma coisa no Candomblé, eu falava, gente, isso é uma maravilha, é a coisa mais linda do mundo. Aí chegou um determinado momento que eu comecei a pensar, eu quero isso pra mim. Até então tava namorando o Candomblé, né? Eu quero isso pra mim. Aí foi um momento de transformação, meio que larguei a igreja, larguei o curso de teologia e tal, e fui me bandeando pro Candomblé. Né? Até que, pelas circunstâncias da vida... Isso aqui, que ano? Isso atrás? Em 2006, 2007, por aí. Por uma dessas circunstâncias da vida, eu acabei me aproximando muito de Francis de Monjá, que era uma pessoa da casa de Babá PC, mas que tinha a casa aberta aqui no Rio. E a casa de Mãe Francis era muito próxima da minha. A casa de Pai Robson era muito longe. Então, pela questão da facilidade, eu comecei a frequentar a casa de Mãe Francis. Não deu atrito? Nós éramos amigos. Então, assim, Pai Robson era meio ciumento, mas também não se metia muito, porque até então ele só tinha me dado um obi. Sim. E aí eu comecei a frequentar a casa de Mãe Francis e tal, e fui me envolvendo cada vez mais, fui me tornando amigo das pessoas de lá. E um belo dia, Iemonjá me suspendeu. Virei Ogã suspenso. E, opa, isso aqui é diferente. O meu medo era dar santo. Não deu nada. Medo de dar santo. Aí me suspenderam Ogã, eu falei, opa, então tá tranquilo aqui, eu vou continuar seguindo esse negócio aqui que tá ficando bom pra mim. Né? Aí fui. Aí suspendeu o senhor a Ogã me suspendeu, de toque, suspendeu é Ogã, isso? não. Me suspendeu Ogã. A Ogã e depois é... Só. Sim, né? depois que se resolve. E depois, é isso? Depois que se resolve. Ainda tinha aquela coisa, né? Depois tem que passar pela poti, tem que ver se é Ogã mesmo, blá, blá, blá. Aí fiquei com aquele medo, aquele receio todo. Aí, em 2006, eu pai, tinha... Deixa eu fazer uma pergunta. Fugiu de tudo que o senhor já tinha aprendido? Ou a teologia ajudou muito? Foi uma somatória? Foi uma somatória porque eu já vinha de uma compreensão religiosa, ecumênica. Sim. Né, que Deus não estava restrito somente aos cristãos. Né, eu já tinha uma visão assim, entendeu? Então, assim, não houve atrito, não houve choque. Eu só tinha que conhecer uma outra prática, uma outra vivência. E essa outra vivência, como ela me encantava muito, ela não me chocou em nenhum momento. Né? Inclusive, quando eu tive contato, né, com sacrifícios, tal, que é uma coisa que afasta muita gente, aquilo ali para mim, né, se deu de uma forma absolutamente natural. Né? Então, assim, cada vez mais eu tinha clara percepção que eu tinha nascido para a coisa. Sim. Então eu ficava muito à vontade, aquele lugar era o meu lugar. Eu sentia que eu estava me encontrando com a minha história. Sim. Né? A todo momento eu vivenciei isso. E isso para mim sempre foi muito bom. No final de 2006, eu estava fazendo uma cobertura em um evento da Presidência da República em Salvador, né? No início do ano 2000, eu tinha criado um blog chamado Palavra Sinistra, que era um blog só que falava de política, e relações raciais. E como foi um dos primeiros blogs do Brasil, esse blog ele ganhou uma fama, né, dentro do círculo do movimento social. Né, um belo dia fui entrevistado pelo jornal Hoje, né, como um blogueiro, influenciador, tal. Aí, Ou gente, seja, eu fui o primeiro influenciador digital sem saber que isso existia, né? Então, graças a esse meu blog, quando o governo Lula assumiu e deu essa oportunidade para aquela mídia, né, fora da mídia tradicional, se fazer presente, né, como a mídia oficial do governo, eles arrolaram lá o meu blog. E aí houve um evento em Salvador grande, né, do governo brasileiro com os governos africanos, e lá fui eu fazer essa cobertura desse evento. E chegando em Salvador, 2 dias depois eu passei muito mal. E eu pensei que eu estava com uma pneumonia. Peguei o avião e voltei para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, quando fui fazer os exames, a chapa, o raio-x, detectou que meu coração estava muito grande. Aí corri para o Hospital do Coração em Laranjeiras, fiz outros exames adicionais e detectaram uma miocardiopatia dilatada. Isso para mim, naquele primeiro momento, soou como uma sentença de morte, né? Porque, logicamente, a gente, como todo mundo faz, corri para o Google,
né, para ver o que o Google Estudar, me dizia, né? da doença. E a estimativa do Google era 2, 3 anos de vida, o máximo. Aí minha filha estava com 8, 9 anos naquela época, eu olhava para minha filha, eu chorava, não vou ver minha filha, que está com 22. Olha, gente, presta atenção. Eu chorava. Anos. Pô, não vou ver minha filha crescer, não vou fazer as coisas que quero e tal. E aí, 2 anos depois, já com esse diagnóstico, isso já em 2008, eu conheci uma pessoa e ela me disse o seguinte: por que você não vai a Orúmila? Somente Orúmila pode mudar o dia da sua morte. Para aí, pai, olha, como o orixá salva, a religião salva, a fé salva. E nós vamos voltar aí no próximo bloco com vocês. Não sai daí, que agora vocês vão ver o que é o Orúmila. Orúmila. Vamos lá, vamos junto, fica aí.